A casa antiga se erguia no topo de uma colina, com vista para um vale. A luz do sol brilhava nas janelas empoeiradas. Uma vegetação exuberante a cercava, um contraste gritante com sua fachada em decomposição. Marcos e Luana, um jovem casal em busca de refúgio da cidade, viam apenas sua beleza, não sua escuridão. Eles tinham comprado a casa por uma pechincha. Era perfeita, isolada, tranquila, um lugar para começar sua nova vida. O ar parecia mais limpo aqui. O silêncio era um bálsamo para suas almas. Mal sabiam eles que o silêncio era um luxo que logo perderiam. Ao cruzarem a soleira da porta, um arrepio percorreu suas espinhas. A primeira noite foi a mais silenciosa. Um silêncio inquietante, o tipo que faz sua pele arrepiar. Só era quebrado pelo canto dos grilos e pelo farfalhar das folhas lá fora. Então vieram os sussurros. A princípio, eram fracos, quase indistinguíveis do vento. Sussurros que pareciam deslizar pelas paredes, pronunciando seus nomes em voz baixa. Marcos os ignorou, pensando que era a casa se acomodando. Luana, no entanto, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os sussurros logo deram lugar a outras ocorrências mais perturbadoras. Sombras dançavam na periferia de sua visão, desaparecendo quando se viravam para encará-las. Objetos se moviam inexplicavelmente, como se guiados por mãos invisíveis. Uma noite, enquanto Marcos lia, sentiu uma mão fria em seu ombro. Ele se virou, mas não havia ninguém lá. O quarto ficou visivelmente mais frio, e uma onda de pavor o invadiu. Ele não podia mais negar a sensação de que não estavam sozinhos. Luana começou a ter pesadelos, vívidos e aterrorizantes. Ela sonhava com uma figura sombria, seus olhos brilhando em vermelho na escuridão. Um dia, enquanto explorava o sótão, Luana se deparou com um compartimento secreto. Lá dentro, ela encontrou um diário encadernado em couro, suas páginas frágeis com o tempo. O diário pertencia a uma jovem chamada Isabela, uma antiga moradora da casa. As palavras de Isabela pintavam um quadro horrível. Ela também tinha ouvido os sussurros, tinha visto as sombras. Ela escreveu sobre uma entidade malévola que assombrava a casa, uma entidade que se alimentava de medo e desespero. Suas palavras transbordavam terror, sua caligrafia outrora organizada, se deteriorando em rabiscos frenéticos. A história de Isabela refletia a própria experiência deles, com uma precisão assustadora. O diário terminava abruptamente, a última página preenchida com pedidos frenéticos de misericórdia, de escape. Movidos por uma mistura de terror e desespero, Marcos e Luana mergulharam na história de sua casa. Eles visitaram a biblioteca local, debruçando-se sobre arquivos empoeirados e fotografias desbotadas. Eles conversaram com os moradores mais antigos da cidade, suas vozes tremendo enquanto contavam as lendas que cercavam a casa na colina. Eles descobriram que a casa tinha um passado longo e sórdido, cheio de tragédia e violência. Tinha sido palco de inúmeras mortes inexplicáveis, cada uma mais horrível que a anterior. Os moradores locais sussurravam sobre uma maldição, sobre uma escuridão que se agarrava à casa como uma mortalha. Armados com esse novo conhecimento, Marcos e Luana tentaram racionalizar suas experiências. A entidade, como se irritada por suas tentativas de compreendê-la, tornou-se mais ousada em seu tormento. Os sussurros se transformaram em gritos, as sombras assumiram formas ameaçadoras. Certa noite, Luana acordou e encontrou uma figura sombria pairando sobre sua cama, seus olhos ardendo com intenção malévola. Ela gritou, um grito primal nascido do puro terror, e a figura desapareceu. Marcos acordou e a encontrou tremendo, seus olhos arregalados de medo. Ele a abraçou com força, tentando confortá-la,
mas ele também sentiu o aperto gélido do medo apertando seu coração. Eles eram prisioneiros em sua própria casa, presos por uma força invisível que parecia se fortalecer a cada dia que passava. Os dias se transformavam em noites, cada uma provação aterrorizante. O sono não oferecia descanso, apenas pesadelos vívidos nos quais a entidade os perseguia implacavelmente. Eles estavam vivendo em um pesadelo acordado, assombrados por uma força invisível que parecia determinada a quebrá-los. A própria casa parecia estar trabalhando contra eles. As portas se fechavam sozinhas, as fechaduras se recusavam a ceder, e os objetos se moviam como se controlados por uma mão invisível. O ar ficou denso com o cheiro de decomposição, um lembrete constante da história sombria da casa. Uma noite, enquanto se amontoavam na sala de estar, as luzes começaram a piscar. A temperatura despencou, e uma onda de ar gélido os envolveu. O pânico os dominou quando perceberam a verdadeira extensão de sua situação. Eles estavam presos, sem como pedir ajuda, sem como revidar. Sua única opção era escapar, fugir da casa que havia se tornado sua prisão. Tateando cegamente na escuridão, eles caminharam em direção à porta da frente. Eles podiam ouvir o riso da entidade ecoando ao seu redor, zombando de seu desespero. Ela conhecia cada movimento deles, antecipava cada pensamento. Finalmente, suas mãos encontraram a maçaneta da porta. Estava gelada ao toque, como se possuída pela própria entidade. Um estrondo repentino vindo do andar de cima trouxe Marcos e Luana de volta ao presente. Era uma distração, uma chance de escapar. Eles sabiam que não podiam lutar contra a entidade de frente, então tinham que ser mais espertos que ela, usar sua própria escuridão contra ela. Silenciosamente, eles se esgueiraram para os fundos da casa, em direção a uma pequena porta esquecida que levava ao jardim. Era uma tentativa arriscada, mas era sua única esperança. Com um rangido, a porta se abriu, revelando um caminho para a liberdade. Eles não perderam um segundo, correndo cegamente para a noite, os gritos de fúria da entidade ecoando atrás deles. Quando o dia amanheceu, pintando o céu em tons de rosa e laranja, Marcos e Luana desabaram em uma encosta, a quilômetros da casa. Eles estavam seguros por enquanto, mas sabiam que a entidade não descansaria até que tivesse reivindicado suas almas. As cicatrizes físicas se curariam, mas as psicológicas eram profundas. Os sussurros, as sombras, o riso, essas eram lembranças que carregariam consigo para sempre. Eles haviam escapado da casa, mas a casa não havia terminado com eles. Eles juraram nunca mais voltar para a casa na colina, enterrar as lembranças de seu pesadelo nas profundezas de suas mentes. Mas eles sabiam, com uma certeza arrepiante, que a entidade ainda estava lá fora, à espreita nas sombras, esperando por suas próximas vítimas. A notícia da fuga do casal se espalhou pela cidade, recebida com uma mistura de alívio e ceticismo. Alguns descartaram sua história como um embuste, uma invenção de suas imaginações. Outros, no entanto, sabiam a verdade. Eles tinham ouvido os sussurros, tinham visto as sombras. A casa na colina permaneceu, um lembrete constante do mal que se escondia dentro de suas paredes. Mas o tempo, como sempre faz, seguiu em frente. As lembranças se desvaneceram, os sussurros cessaram, e a casa na colina mais uma vez se tornou um objeto de curiosidade, de fascínio mórbido. Um dia, uma placa de "à venda" apareceu no jardim.